Bom dia, gente, tudo bem? Começando aqui a nossa manhã, a nossa conversa das lives Despertando, hoje às 8 horas. Sou a Patrícia Ferreira, sou médica, mentora, terapeuta e trabalho hoje, com essa linha de atendimentos em saúde integral, mas principalmente saúde mental com um olhar mais amplo, e mentorias e cursos, tanto para terapeutas quanto para caminhos de autoconhecimento. Se você não me conhece, está chegando agora ou é a primeira vez que entra na live, a gente sempre fala sobre temas de elevação de consciência e de autoconhecimento. Eu tenho seguido o Livro dos Anjos, mas hoje eu mudei o tema de última hora. Enfim, então, essa mudança de tema de última hora tem um porquê, me veio aqui um insight. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, são temas para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Até quando vamos agradar os outros? E a gente já vai começar aprofundando essa conversa. Não é só sobre agradar no dia a dia, é sobre agradar profundamente, de tal forma que você passa a maior parte da sua vida se importando com as outras pessoas do que com você mesmo. Na verdade, você mal conhece os seus próprios limites ou as suas necessidades, porque elas são o tempo todo direcionadas para as necessidades dos outros, desde pequena. Desde o momento em que você percebeu que fazer o que os seus pais queriam traria mais relaxamento para você e ao mesmo tempo também faria com que os seus pais te dessem um retorno positivo, do tipo, que gracinha, fez tudo certo, parabéns, você é uma ótima filha. E isso foi compreendido como amor. Então, seus pais não estão errados, a vida não está errada e nem você, na verdade. São condicionamentos que a gente precisa ir pensando sobre eles. A gente precisa ir anotando esses condicionamentos para a gente ir construindo uma nova história para a gente mesmo. Agradar os outros demais é deixar de brilhar sua própria luz para que a luz do outro brilhe. É temer ter mais, é temer ter o suficiente, é temer ser diferente. Porque a partir do momento em que a gente realmente é diferente, a gente desagrada. Por que a gente desagrada? Porque sim, né, gente? Se nós vivemos num clã, numa comunidade, onde todo mundo faz tudo igual, onde as pessoas têm valores parecidos, você vem ser diferente, questionar valores, querer coisas diversas, como é que você acha que isso vai ser visto pelo grupo? Vai ser visto como alguém que fere princípios. E às vezes os códigos não são declarados. Não é do tipo assim, olha, Patrícia, você vive, sei lá, numa comunidade religiosa e aqui nessa comunidade você não pode, sei lá, não pode se divorciar, você não pode romper com a sua mãe narcisista, digamos assim. Você tem que seguir o script, certo? Um casamento onde você vai abrir mão de tudo para cuidar dos seus filhos, para cuidar do seu marido. Você não vai pensar na sua profissão. Você tem que fazer todos os desejos dos seus pais e se preparar para cuidar das crianças até a vida adulta e depois cuidar dos idosos. Esse é o seu destino. Vai fazer diferente para você ver, vai. Vai tomar consciência de que você, de alguma forma, está servindo ao clã e não necessariamente a você mesma. Eu não tô falando de histórias específicas, me veio essa história porque essa é a história, assim, de 90% das mulheres. Uma história de desconexão com as nossas próprias necessidades e verdades, porque somos condicionadas socialmente para determinados papéis. E quando a gente ousa fazer diferente, nós somos vistas como erradas, como... Hoje nem tanto, mas ainda assim, dependendo do lugar, da comunidade, da forma como você vive, ou principalmente das vozes internas que ainda estão dentro de você e que dizem você não pode isso, isso aqui você pode, que te colocam limites que muitas vezes não existem. Então essas vozes internas são muitas vezes as vozes que você ouviu na sua infância, do seu pai, da sua mãe, sei lá, da sua avó. Ontem, durante a mentoria, aconteceu uma coisa tão interessante, durante a mentoria Curandeiras. A gente estava trabalhando as questões ligadas, a gente sempre vai nesse tema querendo ou não. Era sobre, eu não sei, não me lembro exatamente. Era sobre ter a coragem de sustentar a agenda cheia. Sustentar a agenda cheia energeticamente também, né? E nesse processo a gente fez um FT bem forte que liberou muita coisa. FT, vocês sabem, né, gente? Eu tenho aqui até o Abundância Espiritual, que não é um curso, é um desafio de FT para abundância. E aí a gente fez um FT bem forte e uma das meninas
falou assim, eu tô sentindo, eu quase pude ouvir a voz do meu avô dizendo que tudo bem que ele foi um curandeiro que não cobrou das pessoas, que daquele tempo funcionava desse jeito, mas que tudo bem que eu faça diferente. E eu nem sabia, ela me disse, eu nem sabia que essas questões do meu avô estavam me afetando, porque ele foi um homem, um benzedor, um curandeiro, e ele não cobrava nada. Então, para mim, é difícil cobrar, porque eu tenho a sensação de que trabalhar com terapias, por exemplo, é como se eu tivesse que fazer de graça. Ela acessou essa crença ali, né? Então, vocês estão entendendo que ela estava condicionada a agradar a crença que o avô dela trouxe para ela? E ali naquela rodada de FT, ela liberou isso e eu dei uma risada boa, porque eu falei assim, ô, fulana, você acaba de me libertar também. Ela falou, por quê? Falei, eu nem sabia que eu tinha isso ainda, mas o meu avô também foi. Meu avô e minha avó foram grandes curandeiros, assim, de muito trabalho dentro da espiritualidade. E a premissa principal era não cobre, não cobre, né? Então, e aí eu falei, como é que eu me livrei disso? Como é que eu saí disso? Eu construí outra crença que veio de uma conversa há muito tempo atrás com uma outra mulher, que também é terapeuta e uma bruxona. Ela me disse, Patrícia, eu gasto rios de dinheiro com meus cursos. Eu ganho tempo estudando, eu estudo, eu faço curso, eu estou sempre investindo na minha formação. Então, o que eu cobro aqui é o meu tempo. O meu tempo investido nesse lugar. O tempo que eu estudei, os investimentos nos cursos, não há nada mais justo do que isso. Enfim, então, ela construiu essa percepção, ela passou isso para mim. E ontem eu reproduzi essa fala mais de uma vez ali para as minhas mentoradas. Então, é sobre isso, é sobre a gente ter a coragem de desagradar até aquilo que a gente ouviu que era algo correto, entendeu? Eu falo que é a boa desobediência. E aí, a boa desobediência, uma vez eu fui fazer uma palestra, né, aqui na cidade onde eu tô morando, e eu fui falar sobre a boa desobediência, e é difícil falar para pessoas, às vezes, muito conservadoras. E eu dei um exemplo, do tipo assim, vamos supor que a fulana tá num casamento violento, onde ela não recebe carinho, ela só recebe violência, mas ela não quer desobedecer aos pais ou à sua religiosidade ou ao seu marido se separando, entendeu? A boa desobediência é quando ela olha para si e fala, não, isso aqui tá me fazendo muito mal, eu preciso ir para a desobediência, entendeu? Então, desagradar as pessoas é usar a boa desobediência, é quando nós temos a coragem de fazer o que precisa ser feito, independente do que e quanto a gente vai desagradar. É uma coisa que eu comecei a falar muito no último retiro, né? Eu trouxe isso muito. A medicina do foda-se, a medicina do tá tudo ok se você não gosta de mim, tá tudo bem se você vai falar mal de mim, tá tudo bem se eu vou te desagradar. Será que a gente tá tudo bem mesmo? Ainda mais pessoas criadas como eu fui criada, para fazer tudo certo, para serem muito boazinhas, para fazer tudo bem feito para as pessoas, né? Para não errar. Então, quando a gente foi criada assim para não errar, a gente tem muito, muito que eliminar da nossa vida todas essas conversas mentais que nos mantêm num lugar de sempre, sempre estar buscando ser perfeita para o outro e para nós, né? Então, assim, começar a observar seus limites é o primeiro ponto. Começar a observar quando você está passando por cima de você para agradar algo ou alguém, né? Então, assim, peraí. E como é que a gente consegue perceber isso? A gente consegue perceber isso pelos pesos que a gente começa a carregar. Então, eu começo a carregar peso demais, eu vou lá nos meus pesos e eu pergunto a eles o nome deles. Às vezes eu estou carregando muitas crenças, muitas mágoas, muitas comparações e muitos pesos que não são meus, porque eu quero salvar Deus e todo mundo. Então, eu estou já em trabalho de recuperação do vício em salvar pessoas. Eu não posso salvar ninguém a não ser a minha própria alma. Então, o primeiro ponto é a gente entender os pesos, porque às vezes a gente tá com a vida meio pesando, né? O que tá pesando? Eu vou anotar, sabe? Eu gosto de caderno, gente. Olha que bonitinho. Esse é antigo. Ele era do curso de florais que eu fiz. Olha, tem até um negocinho do Dr. Bach. E aí eu peguei ele para fazer essas coisas, para anotar coisas. Então,
Às vezes a gente só precisa parar, pegar uma folha de papel e anotar quais são os pesos. Eles têm nome. O que tá pesando? Ah, sei lá, fazer isso, aquilo ali para meus filhos, ou fazer tal coisa para tal pessoa. Esses pesos têm nome, tem situações que eu tô carregando muito, que estão me pesando. Escrever tudo. Depois que você escrever, você vai entender o que é que olhar para cada situação daquela e perceber assim, olha, essa situação aqui está me pesando porque, sei lá, porque talvez eu esteja cuidando sozinha dos meus pais doentes e meus irmãos não estão me ajudando, porque eu sou a mulher, entendeu? Vamos supor, tô dando um exemplo nada a ver. Então eu sinto que eu sou a mulher a única filha e estou cuidando dos pais doentes. Então isso aqui tá me pesando. Vou ter que começar a desagradar meus irmãos, tendo conversas difíceis com eles. Anota lá na frente o que você tem que fazer. Não vai ser do dia pra noite, tá? Às vezes vai demorar um tempo. O que tá pesando aqui? Ah, tá pesando tal e tal conta, tá pesando no meu orçamento, isso aqui tá pesado. Será que são coisas que eu posso reorganizar? Será que eu estou sustentando essas contas para agradar alguém, talvez até os meus filhos? Não é hora de dar a eles um pouco mais de dificuldade na vida para que eu apoie o crescimento emocional e espiritual deles? Se aquilo está pesando muito, muito, muito em mim, de tal forma que eu estou ficando doente, será que não é hora de olhar para isso? Entendeu? Por isso que é difícil parar de agradar as pessoas, meus amores. Porque isso exige posicionamento, isso exige reconhecimento do que nos pesa. Isso exige retirar, eliminar. Anotou lá. O que está pesando também? O quanto eu estou me comparando com os outros. Nossa, realmente eu estou me comparando com os outros. Esse aqui é um grande peso. E por que será que eu estou me comparando tanto? Será que dentro de mim eu realmente tenho a necessidade de ser igual àquele outro ou eu estou presa num sistema? Num sistema que me diz assim, olha, eu tenho que pensar no futuro do meu filho. Então, por exemplo, tem a escola A e B. E as duas escolas são boas, mas a escola A, ela é mais conceituada. Só que eu não só posso pagar com tranquilidade a escola B, quanto também, eu sei que a escola B oferece uma boa, uma boa oportunidade para os meus filhos. E a escola B também tem pessoas um pouco mais tranquilas, com menos bullying e tudo mais. Mas eu tenho que pôr na escola A, porque, porque todos meus amigos põem, eles vão ficar pensando que eu sou inferior se eu coloco na escola B. Vocês estão percebendo o quanto a gente vive para agradar sistemas, pessoas, sociedade, para a gente evitar que falem mal da gente. Então, assim, se o ser humano fizer esse simples exercício de consciência, não estou falando que eu sou a melhor pessoa mais consciente do Brasil, mas a gente vai fazendo aos poucos, e esse é um exercício difícil, porque ele vai encontrando principalmente limites que precisamos colocar, sabe, na nossa vida, na vida dos outros, nas questões ligadas às outras pessoas. E aí é onde a gente vai se quebrando por dentro, porque às vezes a gente precisa colocar limite nos nossos pais. Olha quanto isso dói, gente. Limite, nos nossos irmãos, limite no nosso marido, nos nossos filhos. Ai, que dor que é, não é verdade? Porque a gente só quer dar tudo para essas pessoas que a gente ama. A gente quer dar tudo para os nossos pais, tudo para os nossos filhos, tudo para os nossos irmãos, só que a gente às vezes está dando a nossa alma. E a gente está entregando a nossa alma e o tempo passa. E daqui a 30 anos você vai estar aí amargurado e triste por não ter sido quem você é para agradar os outros. Entendeu? Por isso que um dos trabalhos mais difíceis da prosperidade verdadeira, daqueles saltos quânticos que a gente dá, tá no segundo degrau, como eu falo. O segundo degrau do professor Hélio Couto, aliás, da escala de Maslow, né? Aquela escala do desenvolvimento humano, cujo primeiro degrau é a sobrevivência, o segundo degrau são as relações, é a manutenção da espécie, o terceiro degrau é o propósito, o poder, quarto degrau, autoconhecimento, quinto degrau, espiritualidade. Por que é tão difícil sair do segundo degrau? A maioria de nós não sai, tá? A gente não passa pro caminho do propósito, por quê? Porque, não, eu tenho que ficar aqui, porque o meu marido, eu não posso crescer mais do que o meu marido. Já pensou, meu marido tá infeliz no trabalho dele, trabalhando pra caramba pra pagar as contas, e eu tô falando de propósito? E buscando meu propósito? Já pensou, olha que esquisito, entendeu?
Aí eu fico lá pequenininha para agradar o meu marido. Talvez ele não queira isso. Não é que ele quer. Sou eu que quero doar, porque eu sou gente boa demais. Entende? Só que isso vai trazendo tantas feridas para nossa alma que de repente a gente vira gente ruim. Quanto mais a gente vai dizendo não pra gente, mais a gente vai se amargurando. E mais nós vamos nos tornando pessoas ruins pra gente e pro mundo. Então, é sobre isso. É sobre a gente ter a coragem de desagradar as pessoas que às vezes a gente mais ama. Principalmente para que a gente possa sustentar a nossa verdade. Então, o primeiro ponto mesmo é sentar e escrever com muita consciência, com muito auto-amor, tudo aquilo que está te pesando e vai organizando isso. Meu marido sempre fala para mim que meus maiores pesos estão nos meus filhos. E eu não queria escutar, sabe? Por quê? Porque eu vou pôr limite no filho? Claro que não. Só que meus filhos estão crescendo e eles realmente estão pesando, no sentido de falar 300 vezes para arrumar a cama, sabe? Coisas assim. Falar 300 vezes para arrumar a cama, tirar do celular e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu comecei a colocar limites em mim, em relação aos meus filhos. Ontem eu tive uma conversa com meu filho, que é um amor de pessoa, que é um ser assim de luz, mas que não tava legal. Ele me chama, ele fala mãe 300 vezes por dia, tá com 12 anos. E aí ontem eu falei pra ele assim, Gabriel, a gente precisa ter uma conversa muito séria. Como é que eu vou chegar onde eu quero chegar se eu tiver o tempo todo que cuidar de você, como se você fosse um bebê e que você não é mais? Então, a partir de agora, a única coisa que eu vou te cobrar todos os dias, que o seu pai já vem cobrando, é independência. Eu sei que ele só tem 12 anos, mas ele já consegue ser independente num monte de coisa que ele ainda não quer ser. Então, você sabe as suas regras, você sabe o que tem que fazer, e é isso. E eu falei de um lugar muito profundo, e eu tenho falado isso constantemente ao longo desse ano. Esse é o ano da sua independência. Você vai ser independente, você vai fazer sua comida, e fazer isso, fazer aquilo. Não falando almoço, janta, mas tipo seu lanche, né? Ajudar algumas coisas na casa. Tem dado resultado. É de formiguinha, tá, gente? É de formiguinha. Eu tô falando do meu BO com os meus filhos. Mas pode ser que a sua questão seja com o seu marido. Coisas simples que exigem uma comunicação. Sentar e dizer, olha, eu já fiz isso muitas vezes com meu marido. Eu estou me sentindo, digamos, lesada, porque, querendo ou não, eu assumo mais coisas em relação às crianças, eu organizo mais coisas aqui na minha casa, eu direciono mais coisas, você trabalha, vai para o trabalho, volta, organiza coisas de trabalho e ponto, entendeu? Então, uma vez eu já disse, mais de uma vez, e a gente sentou e conversou sobre como aquilo poderia ser ajustado, porque a gente vem de um sistema que, querendo ou não, a gente tem que, como diz uma amiga minha, não tem como a gente não olhar para o feminismo com gratidão se a gente não estudar, entendeu? Se a gente estuda, a gente pelo menos não julga. A gente pelo menos olha com gratidão por tudo que tudo que vem liberando para nós. Mas a gente ainda vive num sistema que trata o homem de uma forma diferente da mulher. Então, se a gente não começa com a nossa suavidade mesmo, mas com esse poder interior que a gente tem, a se posicionar e dizer, olha, isso aqui tá pesado para mim, eu não vou assumir todas essas responsabilidades, eu não vou fazer isso porque o sistema me pede isso, aquilo outro. Se a gente não começar a fazer esse pequeno movimento, que hoje a gente tem liberdade para fazer e para falar, a gente não vai conseguir, entendeu? Parar de agradar os outros. E é realmente viver todos os dias, gente, todos os dias com a coragem de desagradar. Não tô falando que a gente precisa brigar, que a gente precisa ir contra. É simplesmente a gente não temer crescer. Porque quando a gente cresce, é sobre isso, é sobre a gente cresce, assume novos lugares na nossa vida e a gente assume a responsabilidade por eles. E lá atrás, lá na frente na sua vida, você vai responder só pelas suas escolhas. Não adianta nada você jogar e falar que foi culpa do seu marido, que foi seu casamento, que foi seus irmãos, que foi seus pais. Não adianta nada a gente ficar nesse lugar, porque no fundo as escolhas de ficar nesse lugar foram nossas ainda, entendeu? Então quando a gente opta, gente, eu tô muito brava hoje, tô sentindo. Quando a gente opta por desagradar os outros, é sobre a gente ir aos poucos agradando a gente mesmo. E, gente, depois que a gente faz isso, eu não sei se vocês já passaram dos 40, eu comecei a fazer isso mais depois dos 40.
acabou o mundo. Acabou, a gente vai aos poucos se encontrando, se reencontrando, se descobrindo. E assim, tem coisas que a gente vai precisar ceder, com certeza. Não é sobre seja feita só a minha vontade, não é sobre isso. Muito pelo contrário, é sobre você também não ceder o tempo todo. É sobre você se sentar, conversar e organizar aquilo de tal forma que mesmo quando você abre mão de algo que você queria muito para estar ali ou para fazer determinadas coisas, que aquilo seja com consciência de que você fez todo um estudo verdadeiro de você mesmo e sentiu e soube que aquilo ali era o necessário, entendeu? Então, isso é sobre autoconhecimento, é sobre consciência, é sobre organização das suas relações e é sobre conquista de você mesmo, não é isso? Era isso que eu tinha de recado hoje pra gente, meus amores. Ficamos por aqui, né? Eu percebi que esse horário um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, ele estava bem puxado para mim. Eu queria fazer mais coisas no período da manhã, por isso coloquei as lives às 7h20, para começar a atender mais cedo e tudo mais, mas para poder fazer muitas coisas no período da manhã, mas eu percebi que ficou um pouco apertado. Então eu vou provavelmente ir migrando aqui para esse horário das 8 mesmo, tá bom? Então um abraço, gente, e até mais. Até amanhã.